E aí pessoal, tudo bem? Vamos para a aula da carta de Romanos, certo? Vamos aprender um pouquinho sobre esta carta e qual a importância dela dentro das escrituras, ok? Vamos lá. Carta aos Romanos. A carta aos Romanos foi escrita por Paulo, certo? Ela foi escrita por Paulo e também endereçada aos cristãos que estavam em Roma, por isso Romanos, ok? E essa carta, o que vai ser tratado nessa carta? Algo muito importante, presta atenção. Como podemos ser justos diante de Deus? Você já se fez essa pergunta? Você tem pecados? Com certeza você tem pecados. Você comete erros? Com certeza você comete erros. Como eu posso ser considerado justo diante de Deus, mesmo tendo os pensamentos que eu tenho, mesmo tendo a mente que eu tenho, mesmo tendo os erros que eu tenho? É disso que se tratará essa carta. A carta aos Romanos é uma resposta completa, lógica e inspirada à grande pergunta de todas as épocas. Mas como pode o mortal homem ser justo diante de Deus? Então, essa carta vai tratar da justificação como assunto principal, ok? Vamos lá. Os principais temas são justificação dos pecadores, a santificação dos justificados e a glorificação dos santificados. Presta atenção nisso. A justificação do pecador, e agora você precisa entender um ponto importante, ok? Quando Adão pecou, que você aprendeu lá em Gênesis, a partir dali toda a humanidade nasce em pecado. Então você nasce pecador, você nasce no erro, você nasce no lamaçal do pecado, você nasce injusto diante de Deus e você nasce digno do inferno. Então, como nós podemos nos tornar justos diante de Deus? Não era possível se tornar justo diante de Deus. Você vai ver algo que é tratado muito nessa carta sobre a lei. O que significa a lei? Lá em Moisés, no livro de Êxodo, Deus deu uma lei para Moisés, que nós conhecemos como os 10 mandamentos, mas a lei é muito maior do que os 10 mandamentos. É mais de 600 mandamentos, mas vamos nos abster nos 10 mandamentos, ok? Então, quando a lei veio, os 10 mandamentos, Deus, ele ordenou que o povo obedecesse a lei. Era uma obrigação, era um pré-requisito de todos aqueles que serviam a Deus obedecer a lei. E quem quebrasse a lei era digno de culpa. E aí Deus proporcionou os sacrifícios de animais para que a ira dele contra o povo fosse amenizada através daquele sacrifício, daquele animal, daquele tipo de oferta. Então a lei é bem detalhista. Para cada tipo de pecado tinha um tipo de oferta. Para cada tipo de erro e transgressão da lei tinha um tipo certo de animal e de oferta. Depois você vai ler, né, lá nos 5 livros que são os Pentateucos, ou Pentateuco. Então você vai entender isso mais a fundo, ok? Mas o homem era injusto e o homem também se tornava justo perante a Deus pela obediência à lei. Quer dizer, eles achavam isso. Eu me torno justo pela minha obediência. Só que não existia um homem na terra que conseguia cumprir as leis. Paulo fala aqui na carta de Romanos que o pecado, ele é tão sujo que ele usa a lei que é boa para gerar o desejo de pecar. Então Paulo fala o seguinte: eu não sabia o que era cobiça antes que a lei falasse não cobiçar a mulher ou as coisas do seu próximo. O que é cobiçar? É colocar o olho e querer para si aquilo que é do outro. Isso é cobiça. Então a lei diz lá nos 10 mandamentos, lembra? Não cobiçarás. E aí Paulo fala o seguinte: eu não sabia que era pecado, até que a lei falasse, não cobiçarás. Mas quando a lei fala não cobiçar, gera em mim o desejo de cobiçar.
Sabe aquele desejo pelo proibido? Aquele desejo pelo que não pode? Então Paulo fala que o pecado faz isso dentro de nós. E o ser humano é inclinado ao pecado porque nós nascemos em pecado. Nós pensamos pecado em todo momento. Mas Abner, então como eu me torno justo perante a Deus? Aí vem um homem chamado Jesus Cristo como sacrifício perfeito. Lembra do sacrifício de animais que eu falei? Então Jesus Cristo, ele veio, morreu na cruz e foi o sacrifício perfeito. Ele limpou, ele tirou toda a culpa do pecado de mim e de você. E ele se tornou o sacrifício perfeito. E aí, a partir de Cristo, o próprio Cristo fez. Deu fim na lei. Na verdade, ele não anulou a lei, ele cumpriu toda a lei, porque Cristo não tinha pecado, ele cumpriu toda a lei e morreu na cruz. Quando ele cumpriu toda a lei e morreu na cruz, é como se ele tivesse zerado o jogo, sabe? Quando você joga um jogo, zera e completa o jogo, ele zerou o jogo. E quando ele zerou o jogo, ele, nesse sacrifício, quando eu aceito, eu, Abner, olho para o sacrifício e falo, eu aceito que aquele sacrifício me salvou, me limpou de toda a culpa do pecado e me deu a salvação. Quando eu faço a aceitação de Cristo publicamente, confesso com a minha boca, creio com o meu coração e aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, aquele sacrifício vem sobre mim. E aí eu me torno justo diante de Deus. Isso é justificação. Meu pai costuma falar, o que é justificação? Você não era justo e ficou justo. Então você é um justificado. Isso é magnífico demais. Por quê? Porque você só pode se tornar justo perante a Deus pelo sacrifício. É o sacrifício de Cristo que te torna justo. Não é a obediência. Então, uma dica pra você. Não é o quanto você age certo. Por isso que eu falo que os bons não vão pro céu. Ah, mas aquela pessoa é tão boa. Ela não vai pro céu, mas ela é tão boa, não faz nada de errado. Não é as ações boas que faz você ir pro céu. É o sacrifício de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, eu aceito esse sacrifício sobre mim, eu tenho direito à salvação. Porque eu me torno justo perante a Deus por causa do sacrifício de Cristo na cruz, certo? Aí vem a santificação. Já que você aceitou esse sacrifício, o Espírito Santo vem para dentro de você. E quando o Espírito Santo vem para dentro de você, ele vem para mudar o seu comportamento. Aí vem santificação. Lembra que eu falei que as suas ações não faz você ir para o céu, não é você ser bom, só que isso não te dá direito de ser ruim, de pecar, de fazer o que quiser e colocar depois o sacrifício de Cristo como muleta. Por quê? Porque em Romanos fala sobre a santificação. Aquele que continua pecando, mesmo que depois que aceitou a Cristo, não vive o verdadeiro evangelho, porque o Espírito Santo está dentro de você para mudar o seu comportamento. Não é mais eu tentando me tornar justo perante a Deus, não é eu tentando não cobiçar mais, eu tentando não difamar mais, eu tentando não mentir mais, eu tentando pela minha própria força não pecar mais. Não é mais isso o Evangelho. O Evangelho é o Espírito Santo dentro de mim, transformando o meu caráter. O Espírito Santo dentro de mim, gerando em mim o desejo de não pecar mais. Não é a questão, eu não vou pecar porque não pode, em obediência à lei. Mas na verdade, dentro de mim, o que eu quero é isso. O Espírito Santo vem para mudar essa vontade. Vem para mudar esse eu quero. Vim para mudar esse eu quero pecar para eu quero agradar a Deus. É o Espírito Santo dentro de você que transforma o seu comportamento. Não é você mesmo, é o Espírito de Deus dentro de você transformando você internamente. Essa é a verdadeira mudança do Evangelho. Essa é a diferença da lei e da graça. A lei é eu tentando fazer coisas para agradar a Deus, para me tornar justo perante a Deus. O Evangelho da graça é eu aceito o sacrifício, me torno justo, agora o meu comportamento muda porque eu quero agradar Ele. E no final é a glorificação dos santificados, ok? Então a glorificação dos santificados é o nosso final, que é quando Cristo voltará na sua segunda vinda e nós teremos o corpo glorificado como é o dele hoje, que é o nosso estágio final, que é o corpo glorificado, que é a glorificação, que é uma troca de toda a natureza humana que nós temos por uma natureza glorificada e nós viveremos com Cristo no
paraíso. Isso é maravilhoso. Lembrando que tudo isso só é possível pelo poder de Deus, ok? É Deus em você e não você fazendo por força própria. É desse tema que vai tratar Romanos, ok? E por que foi escrito a carta aos Romanos? Em sua última visita a Corinto, a cidade de Corinto, da igreja dos Coríntios, Paulo encontrou Febe, uma senhora cristã que ia a Roma. Aproveitou a oportunidade para enviar por meio dela uma carta à igreja de lá, falando de sua futura visita e dando aos romanos uma declaração das verdades que lhe tinham sido reveladas. As verdades que tinham sido reveladas a Paulo, ele trata nessa carta. Qual é essa verdade? A justificação, a santificação e a glorificação. Conteúdo do capítulo 1 ao 8, Paulo fala da justificação. Durante toda a carta, Paulo trata do papel da igreja no mundo. E do capítulo 12 ao 16, Paulo fala sobre aplicação prática. E como todas as cartas, Paulo traz um ensinamento muito grande e no final ele traz uma instrução dentro do ensinamento. Lembra que a diferença de instrução e ensinamento? Ele traz a instrução, como agir, como colocar isso na prática, tudo isso que eu passei para vocês. É isso que tem na carta, ok? E vamos lá para a aplicação prática então. Pesquise e compreenda o que é doutrina da salvação. Você vai pesquisar aí. O que é doutrina da salvação? Você precisa ter esse ensinamento da salvação. Como saber? Eu sou salvo, eu posso perder minha salvação? O que pode acontecer com a minha salvação é dentro do livro de Romanos que trata todos esses pontos. Então estude o que é doutrina da salvação e se você tiver com muito anseio, leia o livro de Romanos inteiro o mais rápido possível, certo, pessoal? Mas como prática, eu quero que você leia o capítulo 7 e 8. Se você quiser ler todo, show. Mas a prática dessa aula é ler o capítulo 7 e 8 e fazer um resumo, tá? Ler o capítulo 7 e 8 e fazer um resumo desses capítulos. E se você quiser colocar aqui nos comentários, melhor ainda. Coloca aqui nos comentários a diferença entre ensino e instrução e coloca aqui nos comentários também o resumo do capítulo 7 e 8 que você fez, certo, pessoal? Então, até a próxima aula e Deus abençoe você!